Peço você, assinante, para falar hoje sobre um tema que certamente interessa a 10 em cada 11 cearenses. Me refiro aos chamados serviços delegados. Esses mesmos, telefonia, energia, plano de saúde e outros tantos. Se você olha os serviços de telefonia, me permita a expressão, é essa lástima que está aí. Você não consegue uma ligação. Quando você consegue a ligação, a linha cai com 10 segundos de conversa e você não tem a quem recorrer. E ai de você, se ousar, cancelar esse contrato. Porque aí é outra encheção de saco e perda de tempo, porque você vai ficar horas e horas passando de telefonista para telefonista e você não resolve o seu problema. Se você olha o serviço de energia, não é diferente. As oscilações são constantes, os picos de energia, você queima seus equipamentos dentro de casa e você não tem a quem recorrer. Para quem apelar? Antigamente diríamos, vai reclamar do bispo. É o que nos resta nesse instante. Reclamarmos do bispo, porque as autoridades nem falar. Se você olha o plano de saúde, me permita a expressão, é outra falta de vergonha para com o cliente. Essa Unimed, por exemplo, ela tem o seu sistema programado para negar os seus direitos. Isso mesmo. Tente aprovar um simples hemograma, um simples exame de sangue. Porque se você for para ressonâncias, para os exames mais sofisticados, esses é que você vai ter que se humilhar para poder conseguir um direito que é seu. Olha, eu estou falando isso, inclusive, pedindo permissão, para falar de experiência própria. E sou apenas um homem de 56 anos. Fico imaginando um senhor de 70 ou mais, sobre uma cadeira de roda, que todos os dias passa por essas humilhações todas nos centros hospitalares dessa cidade, não obstante pagar um absurdo pelos preços de plano de saúde. E agora vem aí mais uma encheção de saco. A tal da liberação para que você possa mudar de plano sem carência. Duvido que alguém tenha este direito respeitado a partir de agora. É para discutirmos os vários aspectos dos serviços delegados e também da frouxidão nos mecanismos de controle que desaguam na corrupção no Brasil, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. E para discutirmos os vários aspectos dessas questões, nós temos hoje as participações dos nossos convidados, debatedores e colaboradores, os professores Clésio Arruda, doutor em Sociologia, professor da Universidade de Fortaleza, o também professor aqui e nosso colaborador, o professor Djalma Pinto, que também nos ajuda a refletir sobre essas questões, e o também professor, doutor em História Política da Universidade Federal do Ceará, Rui Martinho Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Se você é assinante ligou agora, permaneça aí, porque nós vamos falar de assuntos que certamente são do mais absoluto interesse de quem nos assiste nesse instante, que são os chamados serviços. Telefonia, as TIMs, as Oi, as Claro, as escuras da vida, que estão aí, que não funcionam, que não deixam você falar, e quando você vai fazer uma reclamação, é tudo que é. Os planos de saúde, que você paga um absurdo e também não tem o menor direito. Eu quero começar pedindo licença aos senhores e ao assinante em especial, a começar por eu não gosto, mas acho que é um bom exemplo que vai servir, todo mundo vai se identificar.
Eu tenho 56 anos, meu filho mais velho tem 26, eu pago Unimed, portanto, há pelo menos uns 30, porque eu já pagava antes do meu filho mais velho nascer. Todo mundo sabe que criança passou aquela fase dos 6 primeiros meses, não adoece. Portanto, o plano de saúde não teve nenhum prejuízo com meus filhos, nenhuma despesa com meus filhos até hoje. Eu sou um homem, graças a Deus, saudável, que só a partir dos 50 passei a ter aquela preocupação com um check-up anual. E acredito que, como eu, milhares, né, de cearenses e brasileiros fazem a mesma coisa. Ou seja, você paga um absurdo. Imagina se você tivesse pego esse dinheiro do plano de saúde, colocado numa poupança, o quanto você teria hoje ao longo de 30 anos para algo que você nunca usou. E quando você procura agora para usar, você não consegue. Porque a Unimed, por exemplo, ela é programada para negar o direito do cidadão. Eu, particularmente, acabei de dar um exemplo próprio. Se não fosse conhecido do presidente da Unimed e de mais alguns diretores, eu não conseguia. Porque todas as vezes eles são testemunha disso. Estão me ouvindo. Eu ligo para pedir algo que é meu direito. Vê se tem cabimento um negócio desse. Né? É um absurdo. Eu queria, então, colocar que certamente vocês, os senhores aqui, já passaram por isso. Professor Rui, vamos reclamar de quem? Do bispo, como a gente costuma dizer? Queixe-se ao bispo, A situação na sociedade brasileira é muito peculiar, é um caso sui generis, porque, de um lado, nós temos uma das cargas tributárias mais onerosas do mundo, e, apesar disso, temos um Estado que nem presta serviço e nem poupa. A poupança pública é uma das mais baixas entre as grandes economias do mundo, e nem investe. E ainda assim endivida sem investir, sem poupar e arrancando uma carga tributária escorchante. De outro lado, temos prestadoras de serviço que não são devidamente controladas pelas agências que deveriam proceder a esse controle e que conseguem, você está se referindo aí a uma prestadora de serviço que consegue desagradar tanto ao usuário quanto ao profissional. A quantidade de médicos que têm abandonado essa instituição por causa da baixa remuneração e de outros problemas e pelo fato de glosarem pedidos de exames feitos pelos profissionais, é enorme a quantidade essa evasão de profissionais dessa instituição. Entretanto, e de qualquer outra. Não estou aqui querendo crucificar essa instituição especialmente. Não. Qualquer um plano de saúde se olhar, assim. É. Entretanto, também tem alguns que se mantêm como cooperado, né, alguns profissionais, seja médico ou o que for, mas que também não lhe atende. Muitas vezes você liga para ele para marcar uma consulta, a atendente pergunta, qual é o plano? Você diz qual é o seu plano. Aí ela diz, só no próximo ano. Aí você vai dizer assim, e se for particular? Particular tem para amanhã. Tem uma vaga aqui às 14 horas. Ora, no Ceará isso tem um nome. Isso não é apenas falta de ética profissional, não. Isso é molecagem com o usuário. Porque como é que o cidadão, para atender pelo plano, ele tem que marcar para o ano seguinte, 6 meses depois. Mas para atender particular, ele atende no mesmo dia. Quer dizer, devia ter o mínimo de dignidade, o mínimo de ética e se desvincular. Então, se acha que o plano não está remunerando bem, e não fazer esse abuso com o usuário. Né? De fato, o problema é muito complexo, porque também os serviços, especialmente os serviços de saúde, se tornaram muito onerosos. As novas tecnologias são caras. E, por outro lado, os profissionais precocemente especializados, o menino já sai do cursinho direcionado para uma especialidade. Ele sabe tudo de muito pouco, o super especializado. Então, os pedidos de exame, há uma crítica por parte dessas instituições, que os pedidos de exame seriam um tanto desorientados, atirando em todas as direções. E aí as instituições ficam procurando conter essa dispersão dos pedidos de exame. Já as teles, elas enfrentam também o problema, primeiro, de um crescimento subitâneo e avassalador. O número a telefonia móvel cresce em progressão geométrica no Brasil. O número de telefones móveis está ultrapassando já a população do país. E é claro que uma expansão dessa traz problemas técnicos. Além disso, as novas tecnologias não estão ainda bem consolidadas.
Todos nós somos hoje forçados a operar computador em casa e de vez em quando temos um probleminha com o computador, que na hora que você precisa é a impressora que não está conectada, é alguma coisa que não funciona. E de sorte que existem esses problemas de você tentar uma ligação e não conseguir. Mas o cruel mesmo é você só ser atendido por telefone, ficar ouvindo uma musiquinha chata e passando de um setor para outro. E o pior é que o Poder Judiciário agora está caminhando para isso, para só atender por telefone também e ficar na musiquinha sem lhe atender. Eu estou morrendo de medo disso. Professor Djalma, a quem recorrer? Afinal de contas, para que foram criadas as tais agências reguladoras? Não foi para proteger? No momento que o Brasil resolveu privatizar, transferir o controle para a iniciativa privada, não criou as tais agências estatais para regular a fim de que o usuário, o cliente, não ficasse desprotegido? Mas, pelo visto, não funcionou. O objetivo da agência é exatamente, uma vez que o Estado delegou essa atribuição, o Estado brasileiro não oferece saúde, embora cobre tributo realmente numa quantidade expressiva, não oferece o serviço que o contribuinte está a exigir ou está a merecer. Por isso, houve essa proliferação dos planos de saúde e a privatização, por outro lado, teve como fundamento a criação de agências que substituiriam o Estado na função de fiscalizar, de atuar em defesa do cidadão, do consumidor. Entretanto, Arnaldo, o problema é que na nomeação dos agentes para integrarem essas agências, aí o critério político prevalece e o cidadão que era para atuar em defesa do consumidor, em defesa do cidadão, ele passa para o outro lado. O caso típico aí desses aumentos da energia elétrica, essas agências, elas tinham essa atribuição, mas um deputado do PCdoB, aqui na Assembleia Legislativa, denunciou com muita veemência que as agências ficaram do lado dos produtores, dos vendedores da energia, em detrimento dos cidadãos. E o que é mais grave, cometendo ilicitudes documentadas. Aí fica complicado. Se você coloca um cidadão para atuar em defesa do consumidor e ele passa para o lado do vendedor, aí fica sem, você não tem realmente a quem recorrer. Então, nós temos que dar efetividade àquela norma do Código Civil, que diz que as relações contratuais devem ser pautadas na boa-fé, no início, no meio e no fim da relação contratual. Por outro lado, temos que cultivar essa ideia da solidariedade social. O plano de saúde não deve buscar apenas a sua lucratividade, mas também tem um papel social relevante e deve prestar essa grande contribuição para aquele que precisa de ter a sua saúde restabelecida. Há um excesso de egoísmo dentro da sociedade brasileira, cada um querendo lucrar excessivamente, em detrimento da parte contrária, da parte contratante com a qual ele celebra aquela relação contratual. O que é que nós precisamos, então, fazer? Utilizar critérios mais rigorosos para a indicação daquelas pessoas que vão atuar nessas agências reguladoras, nas agências fiscalizadoras. Aí sim, se a empresa que presta o serviço, que recebeu a delegação do Estado, ela souber que vai ser punida, que vai pagar a multa, que o cidadão está defendido pelas agências, aí nós teremos um reequilíbrio na relação contratual e eu acho que muitos dos problemas seriam solucionados, Arnaldo. Professor Clésio, se pegarmos aqui as relações comerciais, do ponto de vista da sociologia econômica, se pegarmos as relações comerciais, está muito claro que o contrato ele é celebrado bilateralmente e a minha obrigação enquanto cliente corresponde, quer dizer, inversamente proporcional à obrigação de quem me vende me entregar o produto. Tá? Numa sociedade minimamente comprometida com esses princípios, com esses valores, as agências delegadas nem precisariam existir, porque o compromisso, né, de quem presta o serviço já seria suficiente, como é suficiente em outras partes do mundo. Né? Sob o ponto de vista da sociologia econômica, o que está a determinar é tão somente o lucro mesmo, e é essa busca pelo lucro, que não é errado, que está deixando para trás todos os outros valores que precedem o lucro como resultado? Bom, Arnaldo, eu queria trazer aqui uma questão. Se a gente for por esse ângulo, a gente tem que pensar, inclusive, na formação do mercado brasileiro como um todo, né? Fora, inclusive, do serviço público.
Nós temos um mercado que ele tem uma característica de oligopólio, né? É um mercado extremamente oligopolizado, esclarecendo. São setores da economia que são ocupados por um número pequeno de grandes empresas. Ou a situação que é a situação, por exemplo, do fornecedor de energia, que é o monopólio, que é uma única empresa, no caso do estado de Ceará, fornecendo energia. Então a gente tem esses grandes serviços que está na mão de oligopólio, o caso da telefonia, e monopólio, o caso que a gente tem da produção de fornecimento de energia elétrica. Ora, nessa situação... O oligopólio também se poderia dizer nos planos de saúde, que são 3 ou 4. Perfeito. Também. E não oferece opção nenhuma. Perfeito. Nessa situação, se nós tivéssemos uma sociedade que preservasse os princípios do contrato, que é isso que você colocou, quer dizer, não haveria necessidade das agências reguladoras. Aí nós temos um problema, porque o contrato entre nós, ele é, no sentido da valoração social, ele é pouquíssimo valorizado. Você tem as quebras de contratos, elas são, entre nós, uma coisa que é feita, quer dizer, sem muita sanção para quem realiza o fato. Está faltando uma lei antitruste. Faltando uma lei antitruste entre nós. Esse é um fato concreto, né? Fato real. Até para evitar que essa situação que se agrave ainda mais, da forma como ela se encontra. Então, se nós não temos entre nós essa prática do fazer contratual, quer dizer, inclusive que passa pela questão ética, então é necessária a agência reguladora. Agora, a forma como a agência, e o professor Djalma foi preciso, né? A forma como a agência reguladora é colocada entre nós é que se encontra o erro. Se eu tenho um problema de origem e eu tenho que usar um artifício para corrigir o problema de origem, eu teria que ter essa agência reguladora bem montada. Eu vou colocar aqui uma questão, não vou citar o nome do juiz que me fez esse comentário, mas ele me coloca o seguinte: por que é que nós não fazemos eleição para um membro da magistratura superior? Né? Por que é que os magistrados não passam por eleição? No primeiro momento eu tomei um susto, né? Depois eu não vou citar o nome porque eu não tenho a procuração dele para citá-lo. Mas é uma questão interessante a ser discutida. Quer dizer, por que é que as agências reguladoras não passam por critérios de escolha, em que inclusive haja uma participação popular, então, ou outros mecanismos, mas que a gente evite esse agarramento do setor interessado na venda do serviço com o setor controlador. Você fala aí em mudar a forma como o Estado está estruturado, está organizado. Mudar em alguns setores chaves. Eu não tenho aqui uma fórmula mágica. Agora, eu acho que a discussão, que é isso que você está trazendo para o seu programa, é o princípio. Começa por aqui. O professor Djalma colocou muito bem. O aparelhamento do Estado está criando dificuldades para o exercício da função para a qual se destina a agência reguladora. A figura da agência reguladora sofreu um impacto do aparelhamento do Estado. Em suma, podia-se dizer então que a gênese do problema, ou seja, você você compra hoje o serviço de telefonia e não consegue falar, você compra o serviço de energia e queima seus equipamentos, você compra um plano de saúde e não consegue ser atendido. A gênese de tudo isso está na falta de punibilidade. Ou seja, não é falta de lei, né? Vamos ser bem claros. As leis estão aí. Não é falta de lei. É a falta de punibilidade. A gênese estaria aí, então. Poderias, então, concluir que seria isso. Bom, no segundo bloco nós vamos sequenciar essa discussão, aprofundando isso da perspectiva da cidadania, porque uma coisa é certa, não dá para ficar como está. O cidadão paga o plano de saúde, não é atendido, compra uma telefonia cara, também não consegue falar, compra uma energia cara e queima seus equipamentos, não tem a quem recorrer. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações dos professores Rui Martinho Rodrigues, Clésio Arruda e Djalma Pinto, e estamos discutindo a questão da prestação dos serviços, dos chamados serviços delegados, que englobam aí as telefonias, os planos de saúde, companhia de energia elétrica, e esse desrespeito, esse escárnio que é feito hoje com o usuário de um modo geral. Um assunto que, como me lembrou o professor Rui Martinho, interessa a 11 em cada 10 cearenses.
e brasileiro de um modo geral. Mas aí, oligopólio à parte, monopólio não, mas parte dos oligopólios, me surpreende. Há uma teoria, há uma regrinha, não precisa ser economista para conhecer, de mercado, que é simples. É exatamente o efeito oferta, quer dizer, demanda e procura, tal, que se soma nos tempos atuais a uma coisinha chamada qualidade da prestação dos serviços, que é, no serviço, de certa forma, competitivo, como é, por exemplo, das teles, tem lógica, como é dos planos de saúde, tem lógica. Se eu atendo melhor o meu usuário, se eu sou um plano de saúde e eu atendo melhor, ou seja, eu não dou a ele além daquilo que ele paga, mas eu não lhe nego o direito que ele me paga para obter. Eu não estou com isso me credenciando, me fidelizando com a minha clientela e, portanto, abrindo novas perspectivas de mercado para ganhar esse mercado em sua maior fatia. Se essa regra é verdadeira, e o é, sob qualquer ponto que se possa analisar, como se entender que ao invés de se fazer isso, se faz é negar os direitos, ou seja, se tenta uma concorrência por baixo, pelo negativo. Professor Clésio, sociologicamente falando, de novo a sociologia econômica. Não é uma questão tão simples não, de responder, né? Mas eu vou tentar aqui caminhar pelo seguinte, a gente tem uma sociedade que é estruturada dessa forma e não tem, quer dizer, isso faz parte dessa estrutura e de nascença. Né? Se você compara, por exemplo, permita aqui rapidamente uma comparação histórica aqui, grosseira, pela questão do tempo. Se você compara, por exemplo, a formação, a ocupação e formação da economia americana, a gente tem uma ocupação pelo colono, ou seja, pelo pequeno empreendedor de pequeno e médio porte dentro da sua fazenda, produzindo para ele e negociando excedente. Quando a gente vem para a formação da economia brasileira, a gente tem pelo grande. É o grande empreendimento, a grande fazenda de plantação de cana-de-açúcar, de café, etc. E tal. Quer dizer, então, quando a gente faz essa comparação grosseira, a gente tem uma economia que já nasce com uma tendência para uma concorrência de mercado mais amplo. E uma outra, o caso do brasileiro, que nasce sem essa concorrência. Olha, eu tenho uma formação de longuíssimo prazo, secular. Então, essa formação secular, ela criou aí hábitos e costumes, que é o hábito e costume da não concorrência, da proteção do Estado, que o Estado brasileiro sempre foi um Estado protetor. Então, esse Estado protetor criou esses vícios, que é o vício da não concorrência, o vício da não oferta de serviço de qualidade para conseguir o cliente. Além do viés de que foi sempre uma economia voltada para fora. A grande economia que vendia para fora, que vendia a cana-de-açúcar, que vendia o açúcar, que vendia o café, que vendia a soja, não preocupada com o consumidor interno. Quer dizer, a questão é dar essa virada, transformar essa sociedade brasileira num mercado concorrencial e aí o caminho parte pela atração de empresa e pela quebra de fronteiras. Tem que abrir esse mercado mesmo. Quer dizer, há um viés ideológico complicadíssimo, inclusive da esquerda, quando às vezes protege a indústria nacional. Ora, capital é capital, seja capital brasileiro, americano, japonês, chinês, tudo é capital. Então, seja aqui dentro ele busca lucro, seja de fora busca lucro. Agora, se a gente tiver um mercado com uma concorrência maior, a tendência é a gente ter um serviço de melhor qualidade. Então, a gente tem que pensar numa mudança, e aí uma mudança estrutural, uma mudança de olhar, que passa, inclusive, por essa discussão concorrencial ampla no mercado mundial. Corroborando com a tua análise, eu colocaria mais uma pitada aí nessa análise, que está perfeita, mas eu acrescentaria. Nós temos uma coisa que se chama database, que faz com que não apenas uma empresa, mas todas as empresas de um gênero negociem os aumentos salariais dos seus empregados na mesma data. Isso, de um lado, unifica sindicatos. Os nossos sindicatos aqui não são de empresas. Ele citou a sociedade americana lá. Você tem o sindicato da General Motors, outro sindicato da Ford, outro sindicato de outra empresa. Aqui não, nós temos um sindicato para todos os metalúrgicos, digamos. Do outro lado, você junta os patrões. E isso cria uma coisa que é muito pior do que o oligopólio, que é o cartel. Sem dúvida. Que é uma associação e uma parceria entre as empresas do mesmo gênero. Porque se você faz uma greve só num banco, digamos, no Bradesco, ele perde para a concorrência dos outros bancos que não estão em greve. Mas se você faz uma greve em todos os bancos, eles não perdem nada porque a concorrência de um não toma o cliente do outro. O que você coloca é verdade do cartel. Agora, me custa crer que as empresas, por exemplo, de telefonia e as empresas de saúde estejam cartelizadas para não prestar o serviço ao cidadão.
Me custa crer. Tudo no Porque Brasil aí contraria cartelizado. completamente a teoria do mercado. Olha, tudo no Brasil, a teoria do mercado, sem determinados artifícios e sem determinadas circunstâncias. Tudo no Brasil é cartelizado. Até aqueles pacotinhos de castanha que o camelô vende na calçada, aquilo ali você compra na Beira-Mar, você compra no centro, você compra na Aldeota pelo mesmo preço. E se você sair pelas capitais do Nordeste, você compra pelo mesmo preço. Tudo é cartelizado por causa desse sistema de database que unificou de um lado os sindicatos de empregados, de outro lado os sindicatos de empregadores. E a cartelização é muito pior do que o oligopólio. Professor, e até pior do que o monopólio. Professor Djalma, no bloco anterior você tinha falado, inclusive, sobre o fato de que um deputado, através de uma CPI na Assembleia, teria detectado que a empresa fornecedora de energia no Ceará estava, inclusive, cobrando acima do que a lei estava determinada. Agora, nós temos um outro aspecto aqui para colocar além desse. Por exemplo, começou a vigir na semana que passou o direito do cidadão estar num plano de saúde, insatisfeito com este plano, poder migrar para um outro plano e não sofrer mais a chamada carência, aquele interstício que ele tinha entre a entrada e ele poder usufruir de certos serviços. A Agência Nacional de Saúde deu 60 dias para que as empresas se adaptassem e na semana que passou começou, portanto, a vigia. Hoje o cidadão, teoricamente, pode migrar para o plano que ele quiser sem ter mais nenhuma carência. Duvido que esse direito seja respeitado, deputado. Olha, o deputado que defendeu o consumidor cearense, que foi lesado pela cobrança excessiva das tarifas de energia elétrica, foi o deputado Lula Moraes. O problema é o seguinte, a Constituição brasileira, lá no artigo 3º, inciso 1, ela diz que o objetivo da República é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, se esse pressuposto, se esses princípios forem consolidados em cada cidadão, aí nós vamos ter relações contratuais harmônicas e justas. O cidadão que vai participar de um contrato, ele não vai querer apenas tirar proveito daquela relação, ele vai querer fazer a comutatividade, ele vai oferecer lá o serviço, em contrapartida receber o preço por aquela prestação do serviço. Então, o que é o problema? Nós não temos solidariedade social, nós temos uma sociedade profundamente egoísta. Aí as causas são múltiplas, mas o fato é que cabe um grande desafio para os educadores brasileiros. Os educadores brasileiros têm que seguir a diretriz do Paulo Freire. Paulo Freire diz que educar é formar o caráter do cidadão, não é apenas transmitir conhecimento técnico. Mas nós não estamos falando de criança, Djalma, nós estamos falando de empresas dirigidas por executivos profissionalizados, com todos os MBAs da vida que tem aí para poder assumirem e que nos nega esse direito. Então, você não vai agora querer, não teria então que formar uma outra sociedade para atingir esse princípio. O que está na Constituição Federal, embora respeite a intenção do legislador, mas isso é letra morta, isso é para inglês, isso é até, de certo ponto, romantismo. Retórica do legislador. Eu quero saber na prática, o cidadão que tem 80 anos de idade hoje, e que está sobre uma cadeira de roda nos assistindo nesse instante, tá? E que precisa dos exames de saúde, e que precisa pegar o telefone e ligar para a filha dele que mora fora, tal, ele precisa desse serviço e ele está pagando muito caro por isso e ele não tem isso. E isto é um escárnio para ser educado, não dá para continuar assim. Vamos chamar quem? A polícia, o delegado, o bispo ou o inspetor de quarteirão? O DECOM, PROCON e a própria Justiça. Agora, esse cidadão está nessa situação porque a geração dele também contribuiu na medida em que não propagou, não disseminou os valores da solidariedade social. Olha, você veja aqui, você tem aqui no Ceará, por exemplo, o cidadão pega o dinheiro para fazer banheiro e fica com o dinheiro público, o dinheiro que era destinado à comunidade, dinheiro para a merenda escolar, o cidadão fica com o dinheiro, se apropria. O que é isso? Falta de solidariedade social. Nós temos não, isso é falta de controle. Pois então, mas isso é bloco. Disseminado, o cidadão não tem solidariedade. Então, nós temos que levar em consideração a informação do professor André Aguete. Existem pessoas que são instruídas, têm conhecimento teórico, mas não são educadas. Esse é o problema do Brasil. Nós temos que propagar uma educação que tenha como base a solidariedade. Senão, não adianta você ter polícia todo dia e não vai diminuir a quantidade dos predadores da sociedade, como são essas pessoas. Em economia, nós dizemos que na anatomia humana, a parte mais sensível é o bolso. Tá?
E é verdade. Quando você não respeita por esse princípio da solidariedade e da ética e tal, aqui o professor Djalma aludiu que assim seria o tipo de sociedade ideal, aqui eu vou me meter um pouco, você pune pelo bolso, você pune por outra forma. O problema é que nós estamos desprotegidos, nós cidadãos, usuários desses serviços, não temos quem puna aqueles que nos desrespeitam. Esse aqui é o problema. Eu penso que, realmente, a educação tem que se preocupar com esses aspectos que o professor Djalma coloca com muita propriedade e muito oportunamente. Mas, certamente que isso jamais chegará a produzir uma sociedade de pessoas virtuosas. A educação tem que buscar isso, mas certamente isso jamais será plenamente alcançado. Tem que buscar, porque se não buscar é pior ainda. Né? E como jamais será plenamente alcançado, eu penso que a gente deve procurar melhorar as condições de vida na sociedade, fazendo com que a conduta socialmente produtiva, socialmente útil, seja recompensada. Procurando sensibilizar pela recompensa e não pela exortação à virtude. Não apenas pela exortação à virtude. E aí eu penso que se nós evitássemos a cartelização e evitássemos os oligopólios e tivéssemos uma concorrência, para ganhar a concorrência, as pessoas se preocupariam mais em atender bem. Mesmo que não tivessem essa educação tão necessária e tão importante que o professor Djalma lembra com muita propriedade. Me permita, já tem nesse bloco? Não, pode. O professor Djalma coloca uma questão que eu queria só ver se eu conseguia trabalhar um pouco aqui, dialogar um pouco com ele. A gente tem uma questão na sociedade brasileira, você pegar aqui nós mesmos no Ceará, para ficar mais próximo, passamos o mês de junho. Se no mês de junho um condomínio ou uma rua quisesse fazer uma festa de São João, todo mundo se reúne, se junta, um faz a bandeirinha, o outro faz o bolo, o outro faz o aluá que não existe mais, o condomínio se reúne, resolve o problema, ok. Isso é uma prática entre nós, o se reunir para a festa, para a diversão. Quer dizer, na festa e na diversão, todos nós ganhamos um pouquinho. Eu vou lá, organizo a festa e ganho um pouquinho. Agora tem um bueiro com problema lá na esquina, a comunidade não se reúne. Porque o problema é para o meu vizinho lá da esquina, não tem nada a ver com isso. Eu saio pela esquerda, eu não saio pela direita. Então, ele que se vira, ele que resolve o problema. Quer dizer, não adianta, se a gente não tiver essa solidariedade, aí eu concordo plenamente com o professor Djalma. Se a solidariedade ela não tiver para caminhar nesse sentido, quer dizer, não for solidariedade para a festa, mas for solidariedade para resolver os problemas, a gente não vai fazer o judiciário funcionar. Mas enquanto a solidariedade não conseguimos fazer. Mas enquanto a solidariedade não é criada, eu não posso ficar esperando, quer dizer, enquanto a escola não adota o método Paulo Freire, que o Djalma coloca, tá, para formar novos sociedade, eu não posso ficar pagando e não tendo acesso aos meus serviços. Agora tem que ser feito alguma coisa imediata, que certamente não é por esse aspecto. Quer ver aqui? Imaginemos o seguinte, a imprensa de um modo geral. Você sabe por que eu estou falando nós estamos falando desse assunto aqui abertamente, citando nome de planos e companhias e tudo, porque felizmente este é um canal não comercial. Né? Eu não estou premido nem por audiência do comercial, nem por publicidade. Uhum. Todos os planos de saúde são grandes anunciantes hoje dos jornais locais, das redes de TVs locais e das redes nacionais. Saísse a imprensa, pronto, aí tem uma campanha muito boa agora contra a corrupção dos banheiros, que está sendo feita pelo Jornal Povo. Se o Jornal Povo saísse para a rua e entrevistasse 10 usuários de plano de saúde, 10 usuários de telefonia, 10 usuários, bastava 10 tal, ele ia ter 100% de reclamação, tá? de reprovação desse serviço. E aí faria-se uma grande matéria sempre, de todos os órgãos, estou falando de todos os órgãos, tá? E certamente essas empresas, que hoje não são punidas pelas agências reguladoras, sucumbiriam à péssima imagem que a imprensa passaria a construir delas pelos péssimos serviços que elas prestam. E as coisas se modificariam. Ou seja, uma ação... Mas o interesse comercial... Da sociedade. Mas o interesse comercial não deixa isso acontecer. Por isso que eu aposto nos sistemas. Se você criar um sistema concorrencial, eu não depositaria tanta confiança na mobilização da sociedade. Porque as mobilizações costumam ser episódicas. Nós tivemos uma grande mobilização para as diretas já, passou. Tivemos uma grande mobilização para derrubar o Collor, passou. E geralmente essas mobilizações são arquitetadas e orquestradas por interesses particularistas, para não dizer subalternos.
A imprensa, inclusive, E mobilização permanente não é bom. Mobilização permanente é aparelhamento da sociedade civil e é manipulação da sociedade. Eu acredito muito mais num sistema concorrencial. Olha, você está reclamando com muita propriedade a falta de punição, de sanção para quem comete um descaso em relação ao cumprimento de uma obrigação que está prevista no plano de saúde. Você quer isso. Por que que não há sanção? Porque quem é responsável pela aplicação dessa sanção não tem a noção da solidariedade social, não tem o espírito de justiça, ele não sabe se colocar no lugar do outro. Então é isso que nós temos que formar na base da sociedade, nós temos que retificar. Os educadores da República precisam urgentemente ser convocados para traçarem um novo paradigma de educação, porque senão você vai ter cada dia mais presídio, mais delegacias e a quantidade de infrações aumentarão. Menos, só não vai ter presídio nunca para esses aí que negam, os donos dos oligopólios, que negam aí os direitos. Quer ver uma coisa? Nós estamos falando aqui de telefonia, plano de saúde e energia, mas veja o caso dos bancos, por exemplo, que diz respeito ao direito do idoso, do usuário do serviço bancário, de um modo geral. Cobrança abusiva de taxa. Cobrança abusiva de taxa, desrespeito ao idoso, o idoso não pode ficar mais do que meia hora, fica 1 hora em pé, enfim, uma série de coisas. Por o usuário para a máquina que ele não sabe manipular. Por que a mídia, por que a empresa não faz uma ampla campanha contra esse desrespeito todo dia? De novo, porque a ABANCE, a Associação Brasileira dos Bancos, é muito forte e porque os bancos são grandes anunciantes, é por isso, tá? Porque isto sim merecia já há muito tempo, para quaisquer desse serviço aqui. Eu tenho que fazer aqui mais um intervalo, e quando voltar eu quero colocar, foi de propósito, no que deságua essa falta de fiscalização, de punição, de cumprimento da lei. Deságua numa coisa chamada corrupção, que já está introjetada também na cultura do brasileiro, que por sua vez tantos males causa à sociedade, e os mecanismos de controle. Agora nós vamos chegar. Cadê os mecanismos de controle que a gente poderia exercitar enquanto cidadão para que não desaguássemos nesse resultado tão nefasto? Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos professores Clésio Arruda, Rui Martinho Rodrigues e Djalma Pinto. Discutimos hoje a não prestação de serviços, digamos assim, notadamente na área dos chamados serviços delegados, em detrimento do direito do cidadão, do usuário, do consumidor. E vamos agora para os mecanismos de controle. Vimos nos 2 blocos que tudo se resume na falta de punição. Se falta punição, é porque falta controle, obviamente, sobre isso. E isso deságua em corrupção. Mas nós temos, para pegar o tema corrupção e olhar um pouco para a área pública, nós temos tribunais de contas dos municípios, tribunais de contas dos estados, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral, tudo isto, só para citar, são organismos de controle. Entretanto, já empichamos um presidente supostamente por corrupção. E nada mudou. Imaginou-se que o impeachment do presidente Collor seria, digamos assim, um marco pedagógico, um divisor de água, né, na sociedade brasileira, sobretudo para a elite política e econômica deste país e tal. E não foi. Nós só vimos, foi escândalos sucedendo, escândalos até em proporções mais graves do que o que motivou a queda do presidente. Então, nós temos aí um problema muito grave, que são as instituições que estão aí para controlar, que não controlam, e cada vez mais a sociedade frouxa para praticar aquilo que a ausência da educação e da solidariedade que o Djalma alude é total. Professor Clésio Arruda, com os senhores aí, a discussão. Eu queria levantar essa discussão voltando a uma questão que também é marco. A lei que proibia a combinação de bebida alcoólica e direção.
Se nós fizermos uma rápida lembrança, logo que a lei foi colocada, ela, no princípio, funcionou. No princípio, funcionou. Né? Multa, aprisionamento de carteira, detenção do indivíduo, quer dizer, essa coisa toda funcionou, mas nós não sustentamos. Ora, a gente está diante de questões que são culturais, como foi colocado aqui, não podemos negar isso. A própria corrupção, ela não é uma coisa nova, ela é uma coisa que está instalada na sociedade brasileira de muito tempo. Então, se eu tenho que alterar uma mudança cultural, ou passa por essa mudança que o Rui coloca aqui, sistêmica, que me angustia porque ela vai ser demorada, de longo prazo, ou nós mais demorada ainda é a mudança cultural. Perfeito. Agora, se nós tivermos uma inserção aí institucional que ocorra, mas permaneça, que ela tenha sustentação no longo prazo, aí eu tenho a alternativa, a possibilidade de mudança. Quer dizer, isso é o que nos falta. A gente criou, por exemplo, os pequenos tribunais, para dar conta da questão das demandas com relação aos serviços mal prestados. Criamos aí, está funcionando, já esgotou. Depois disso, criamos a junta recursal, a questão sai dos tribunais, dos juizados especiais para a junta recursal, depois criamos uma junta nacional de uniformização, a coisa sai do Estado, vai para uma junta nacional de uniformização e perdeu completamente o sentido do juizado especial. Porque lá no princípio não funcionou. Né? É a mesma coisa que a gente coloca. Por que nós somos campeões de recorrência na justiça? Porque na primeira instância deve ter problema. Se a gente tivesse qualidade das sentenças lá na primeira instância, haveria necessidade de tanta recorrência? Isso é uma questão a ser colocada. Mas veja, se no princípio funcionar, tiver fôlego e força, tiver pressão, aí a gente sustenta. O problema é esse nosso ensaio de faz a coisa e afrouxa, quer dizer, não segura. Quer dizer, criamos agência reguladora com normas, com critérios. Agora, como não há pressão social para que isso funcione de fato, a gente recua e aí volta ao que era antes. Não tem nenhum efeito. O Djalma tem razão, quando ele lembra, inclusive tem um voto de um ministro da Suprema Corte Americana, em que ele diz que a lei não funciona senão navegando no mar de ética. Né? Só que isso é mudança cultural, a gente tem que lutar por ela, o professor coloca isso e trava uma luta muito correta nesse sentido, mas é uma coisa de longuíssimo prazo. O colega está lembrando que as mudanças institucionais são lentas, mas as mudanças culturais são mais lentas ainda. E as mudanças institucionais, em prazo não tão longo, produzem algum efeito. Digamos, tomando como exemplo, a Constituição de 88 deu mais independência ao Ministério Público. E isso tem produzido algum efeito. A gente tem visto aí alguns prefeitos passando algum sufoco e algumas autoridades, o número de cassações no nosso parlamento não tem paralelo no mundo. Não tem parlamento no mundo que casse mais deputado do que a Câmara Federal Brasileira. Né? Então, alguma coisa resultou dessa mudança institucional. Algumas mudanças institucionais não foram bem direcionadas e está criando uma espécie de caos. As escolas estão virando um lugar onde os professores têm medo de estar porque criou-se uma certa impunidade do aluno. E as escolas não podem mais disciplinar um aluno porque vem o Ministério Público em cima, vem o Judiciário em cima, vem o Conselho de Educação, vem todo mundo em cima para proteger o aluno indisciplinado. Então, nós temos uma cultura de Macunaíma, uma cultura de anti-herói. E, de fato, a gente não pode esperar milagre. Não existem mudanças. Você lembrou bem. Criou-se no Brasil uma expectativa que o impeachment do Collor ia virar uma esquina. Não virou esquina coisa nenhuma. Nós não vamos dar saltos. Os romanos tinham um provérbio que dizia: a natureza não dá saltos. Nós vamos construir essa recuperação da moralidade pública no Brasil lentamente. Claro que tem que haver a longo prazo o trabalho que o professor Djalma lembra muito oportunamente, mas acho que o que nós temos que pensar a curto prazo é em mudanças institucionais. Professor Djalma, nós temos as instituições e temos a sociedade. Essas instituições são um reflexo desse comportamento social que nós temos, até porque os homens que pertencem a essas instituições são extraídos, para parafrasear aqui o Roberto Martins Rodrigues, não são de Marte, são daqui mesmo, dessa sociedade. O problema está nos valores morais, culturais, éticos da sociedade, ou o problema está na forma como as instituições estão organizadas, que não guardam nenhuma relação com aquilo que representa os reais interesses dessa sociedade, mesmo macunaímica, para concordar com o professor Rui? O problema está, Arnaldo, que na educação, o que é educar? É transformar
passar saber de uma geração e valores para outra. O problema é que no Brasil só houve a preocupação apenas de transmitir saber. Ninguém se preocupou em transmitir valores. Mas eu acredito que a sociedade hoje ela tem uma referência. A presidente Dilma, mandando tirar aquelas pessoas que estavam praticando irregularidades naquele Ministério dos Transportes, ela está dando uma contribuição valiosíssima para a educação das gerações. Ao contrário do presidente Lula, que estimulou o desmando no serviço público quando disse que não existia mensalão, quando criticou a imprensa, quando denunciava determinadas irregularidades que todo mundo sabia que existiam. Então, para o Brasil, essa postura da presidente Dilma de dizer que quem tiver culpa no cartório vai ser afastado, isso cria um clima de estímulo para a prática da boa conduta. É preciso que a sociedade brasileira compreenda que quem desvia dinheiro público, quem se apropria de cargo em detrimento do interesse coletivo, é um predador da coisa pública. Não pode ser reverenciado, não pode estar no parlamento. O parlamento não é lugar de delinquente. O garoto de 15 anos deve ter essa compreensão. E a presidente está estimulando essa compreensão na medida em que ela está mandando retirar aquelas pessoas que praticam desonestidade. Quando você admite que uma pessoa desonesta que cometeu o desvio de dinheiro público fique num cargo relevante da República, você está acabando com o ensinamento que foi propagado em anos e anos pelos bons educadores. Ok, no serviço público, ok, estamos em pleno acordo. Quando, entretanto, eu contrato um serviço, pago caro por ele, pago em dia, procuro este serviço, me é negado. Como é o nome disso? É um predador social. Como é o nome disso? É um predador social. Isso é tão ou mais desonesto? Deixa eu colocar um tempero aqui no nosso diálogo, nesse colóquio. Há um favoritismo absoluto das candidaturas oficiais. E isso não é porque os candidatos oficiais sejam melhores. Sobretudo nos estados e nos municípios pobres, dependentes de repasse de verbas federais. Então, nós precisaríamos de uma mudança institucional. As prefeituras precisam ter repasses automáticos para não ficarem apoiando candidaturas oficiais. De repente, qualquer menino entra na política como o deputado mais votado no estado, porque é uma candidatura que teve um rolo compressor do apoio oficial. Isso impede que o processo eleitoral se torne seletivo em relação a essas condutas. O professor Djalma disse, tem delinquente no parlamento. Tem delinquente no parlamento porque o processo eleitoral não está sendo seletivo. Não está sendo seletivo porque as eleições não estão sendo livres. As eleições, nós quase que voltamos às eleições a bico de pena. Esse é um procedimento que requer reforma eleitoral, que é um aspecto institucional. O professor coloca aqui uma questão gravíssima da República, que é a ilegitimidade da representação popular. Porque se você usa o dinheiro público, o repasse de verba, você está praticando abuso do poder político e econômico. Você está comprometendo a normalidade do processo eleitoral. Por quê? Porque não tem igualdade. Como é que um cidadão que vai só com seu discurso, com a sua proposta, ele vai competir com aquele que está recebendo dinheiro oficial para dar para o eleitor clientelisticamente? Então nós temos que dar efetividade, professor Rui. Não precisamos nem de reforma eleitoral, não. Precisamos só dar efetividade àquelas normas que estão na Lei 9504, na Lei 64/90, que reprime o abuso do poder econômico e político. Me surpreende essa questão eleitoral sempre que traz, porque é um dos poucos setores que tem, inclusive, uma justiça especializada só para ela. E nem assim, procurei, tem justiça especializada para a saúde? Eu não conheço. Mas o problema não é justiça tem especializada. para serviços, outros de energia, não conheço. Agora, mas o problema não é justiça especializada. Para as eleições tem, e nem assim funciona. Arnaldo, eu queria só trazer essa mesma lógica de raciocínio do professor Djalma para a questão mais prática. Ele colocou aqui a identificação de alguém que fez mau uso do recurso público e foi afastado. Ora, se eu tenho um contrato com uma prestadora de serviço de telefonia e ela me faz uma cobrança indevida, está previsto lá que eu devo receber o montante que me foi cobrado devidamente, acrescido de mais alguma coisa que eu não me recordo quanto. Se eu for recorrer isso na justiça, eu vou entrar num acordo e provavelmente deixo de pagar aquilo que... Mas o que deveria ter recebido como multa indenizatória por todo o prejuízo que eu tive, de tempo, de desgaste, de tudo que a gente sabe que é uma demanda jurídica, eu não vou receber. Quer dizer, isso criou uma prática. Ora, se eu tivesse a certeza
como aquele indivíduo que está no serviço público tem a certeza que se for flagrado ele vai sair, se a empresa prestadora de serviço tivesse a certeza de que se ela cometesse o erro, ela seria punida com pagamento de acordo com o que está previsto em lei, ela cometeria menos erro. E o indivíduo que tivesse fosse a vítima do erro cometido, ele teria a segurança de ir lá, porque ele também saberia que ia receber. A gente reduziria isto, sem dúvida. É o mesmo processo educativo. Agora, se não acontecer e não se firmar, se for casos pontuais, como foi Collor de Mello, e espero que não seja o ministro do Transporte, né, se isso passasse a ser uma prática, aí a gente entraria no caminho da mudança, que é institucional. Arnaldo, aí seria também a utilização do marketing social para estimular o cumprimento da lei espontaneamente. Porque quando muitas pessoas descumprem a lei, aí vai precisar ir para o judiciário, aí vai acarretar um acúmulo excessivo de processo, trava tudo. Então, o grande problema do Brasil, que os educadores, os comunicadores e os sociólogos, os antropólogos, todo mundo precisa realmente criar uma grande campanha de estímulo ao cumprimento da lei, espontaneamente, que aí a sociedade retoma a sua harmonia e colocar, isso é para os jovens, lugar de ladrão é na penitenciária, não é no parlamento, nem é no serviço público. A sociedade não pode prestar reverência àqueles predadores do dinheiro público. Se isso ficar bem sedimentado, Arnaldo, inclusive também os predadores dos planos de saúde, dos serviços terceirizados ou delegados pelo poder público. Nós temos que criar uma cultura da solidariedade social. Aí nós vamos ter paz na sociedade. Ok. E com essas colocações, nós vamos finalizar, infelizmente, mais uma edição do programa Visão Política, não sem convidar você, assinante, para uma próxima discussão, sempre com a preocupação de que seja uma discussão do interesse de todos que nos assistem. Como essa discussão de hoje, quero crer, porque aqui fomos hoje porta-vozes de um abuso, de um crime que é perpetrado todos os dias contra os cidadãos, desde o mais simples, do mais humilde cidadão que compra um cartãozinho com R$10 de crédito de telefone, até o mais poderoso e que dispõe de vários sistemas de informação, aquele que paga um plano de saúde, o mais básico dele, e que lhe nega um simples, como disse, exame de sangue. Com essas colocações, agradecemos a você, agradecemos os nossos debatedores, os professores Clésio Arruda, Rui Martinho Rodrigues e Djalma Pinto, e o nosso convite para um próximo programa. Até lá.